Deus é uma pessoa? É uma pergunta que fica para as pessoas meditarem. Deus é uma só pessoa ou Deus é um conjunto de três pessoas? Se Deus fosse um conjunto de três pessoas, ou se ele for um conjunto de três pessoas, o primeiro mandamento não é verdadeiro. Porque o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Se Deus fosse um conjunto de três pessoas, o primeiro mandamento estaria escrito assim: não terás outros deuses diante de nós, no plural. Mas como o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim, no singular, então nós podemos ter a certeza absoluta que Deus é uma pessoa. E o Senhor Jesus disse lá em João 17:3, e a vida eterna é esta, que conheça a Ti como o único Deus verdadeiro. Se Deus fosse um conjunto de três pessoas, a oração do Senhor Jesus teria de ter sido assim: não, a vida eterna é essa, que te conheça, que conheça a nós como o único Deus verdadeiro. Mas o Senhor Jesus dirigiu a Deus a ti como o único Deus verdadeiro. Paulo também afirma o mesmo que Cristo disse. Paulo diz: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. E se Deus fosse um conjunto de três pessoas, como teria sido a oração de Paulo? Ele ia dizer assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, mas ele não disse isso. Ele diz: todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Ele não disse: todavia, para nós há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós podemos ter certeza absoluta que Deus é uma pessoa. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só nega isso quem não gosta da verdade, quem não ama a verdade, quem coloca a religião acima da Bíblia. Se você coloca a religião acima da Bíblia, você nega o primeiro mandamento. Mas se você coloca a Bíblia acima da religião, você vai crer no primeiro mandamento e vai acreditar que Deus é uma pessoa. Em Deuteronômio 6,4 ensina assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando fala o único, é porque é uma pessoa só. Não é os únicos, não. É o único, no plural. E o primeiro mandamento também confirma que existe um único Deus. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. O mim, quem falou isso aí, foi o Criador da lei. Foi Deus, o Pai, que deu a lei. E ele falou para não ter outros deuses além dele. Mas como o inimigo odeia a lei de Deus, como ele não quer que as pessoas obedeçam a lei de Deus, aí ele usou de engano. Ele tentou e conseguiu colocar na mente das pessoas que Deus é um plural de três pessoas. Que Deus é conjunto de três pessoas. Que agora existe um Deus só, mas ele é trino ou triuno. Essa doutrina aí, ela é horrível. Ela combate o primeiro mandamento. Ela não deixa as pessoas crer que existe um único Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, se você está crendo nessa doutrina aí de trindade, triunidade, triuno ou trino, pare com isto. Deus é uma pessoa, Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Efésios 4:6 diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nosso Senhor Jesus nunca disse ser nosso Pai, ou que Ele e o Pai são dois deuses. Ele diz que Ele e o Pai são um em espírito, um em verdade, um em caráter. Nós somos filhos de Deus por criação. Cristo já é filho de Deus por nascimento. O Senhor Jesus foi gerado e nascido. O Senhor Jesus não é Deus. Ele é o Filho de Deus, um com o Eterno Pai no caráter. Romanos 16:27 diz assim: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Ao Deus único, ao único Deus. Mas como as pessoas deixaram de crer na Bíblia para crer na religião, as pessoas passaram agora a ter 3 deuses, três no lugar de um. É o suficiente para quebrar o primeiro mandamento e é o suficiente para se entregar a Satanás, de corpo e alma. Agora, com essa doutrina aí, com essa negação aí, com essa trindade ou essa divindade politeísta, Satanás tem livre acesso à mente das pessoas para ele amoldar as pessoas conforme a sua ignorância, conforme a sua astúcia, conforme a tua sabedoria dele. Aí ele pode agora ludibriar as pessoas, fazer-as entender a Bíblia de forma errada e ao mesmo tempo bater no peito dizendo que crê em apenas um Deus. Timóteo diz: assim ao Deus eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Lá em 1 Timóteo 2,5, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O próprio Senhor Jesus disse que Deus é o único Senhor. Está lá em Marcos 12:29. O próprio Senhor Jesus diz em vários textos, 17:3. Agora vamos ler Marcos 12:29. O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus está dizendo isso. E o profeta Isaías disse: olhai para mim, Deus falando na boca do profeta Isaías: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus falando por meio do profeta Isaías, que ele é o único Deus. Mas como as pessoas amam mais a religião do que a Bíblia, ama mais as doutrinas de homens do que a doutrina de Deus, como as pessoas não têm escrúpulo de abandonar, de negar o primeiro mandamento, as pessoas colocaram agora a doutrina falsa da Trindade no lugar do Deus único.